Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. Eu, antes de perder o Rafael, vivia muito numa zona de conforto, né? Eu percebi que eu estava vivendo num mundo ilusório na minha cabeça, né? Porque o que aconteceu comigo acontecia todos os dias em vários pontos. Porque nós temos a dificuldade disso chegar a ser um processo, virar inquérito e processo. Nós temos a dificuldade de que a investigação não tem empenho nas investigações. Ao cair da noite, um grupo disposto a matar. Brutalidade aí, ó, acontecendo aí. Um monte de criança que não tem nada a ver com isso, tá tudo morto. Ao amanhecer, a dor da perda. 31 de março de 2005, 29 mortos. Chacina da Baixada, a maior da história do Rio. Ferida ainda aberta. E o medo da impunidade que bate a porta novamente. A chacina da Baixada Fluminense começou na rodovia Presidente Dutra, onde os policiais mataram 2 adolescentes. Depois, eles saíram pelas ruas de Nova Iguaçu e mataram quem estivesse à frente. Todos os estabelecimentos atingidos estão fechados até hoje. De Nova Iguaçu, o grupo seguiu para Queimados, onde continuou o massacre. Muitos familiares ainda se sentem emocionados ao passar pelos locais. O que aconteceu? Não, nunca era pra fora, tá do lado dentro do balcão, tinha uma mesa de sinuca. Quando começou o tiroteio, botei a cara assim na porta e olhei, deve ser algum bandido que eu estou caçando. Aí entrei. Aí aquele conversando. Quando eles pararam o carro, eu fui olhar. Quando eu olhei, desceu do carro e botou. Tirou aqui. Botou aqui e saiu aqui. Em 2006, Carlos Jorge Carvalho foi condenado a 543 anos de prisão por causa dos crimes cometidos na Baixada Fluminense. Não vai ficar atento. Em 2009, Júlio César do Amaral de Paula e Marcos Siqueira Costa foram condenados a 543 e 480 anos de prisão pela execução qualificada de todas essas pessoas em formato de quadrilha. O cabo José Augusto Moreira Felipe foi sentenciado a 542 anos de prisão. Os 4 policiais foram expulsos da polícia militar. Chegaram a ser absolvidos do crime, mas acabaram condenados. A mais cruel chacina do Rio de Janeiro. A noite de sangue na Baixada Fluminense. Nas veias pulsantes de uma metrópole que nunca dorme, existe uma terra onde a esperança se desfaz em ecos de violência. A Baixada Fluminense, um berço de culturas vibrantes e paisagens esquecidas, carrega em sua alma as cicatrizes de uma história escrita com sangue e injustiça. Aqui, onde a sombra da lei deveria proteger, ela se tornou o algoz mais cruel. Há momentos na história de uma nação em que o manto da autoridade se rasga, revelando a face mais hedionda da perversidade humana. Este é o relato de um desses momentos, um grito silenciado, uma ferida aberta, a noite em que o pânico caminhou pelas ruas e a morte, vestida de farda, ceifou vidas inocentes por puro capricho e vingança. Prepare-se para mergulhar em um abismo de terror real na história que se tornou a maior chacina da história do Rio de Janeiro, um testemunho arrepiante de como o poder pode se corromper e aniquilar. Não são lendas urbanas, são memórias gravadas a ferro e fogo, na carne e no asfalto. A Baixada Fluminense, composta por 13 municípios na zona norte do Rio de Janeiro, é uma região de imensa riqueza cultural e natural, mas a sua história é indissociável de um legado de violência e mortes. Nos anos 90, a Baixada Fluminense era conhecida como uma faixa de Gaza ou um Vietnã.
Para compreender a tragédia que se desenrolaria, é crucial entender esta sistemática de violência enraizada. Desde os anos 1950, figuras como o Tenório Cavalcante, o Homem da Capa Preta, dominaram a região. Conhecido por andar com uma metralhadora alemã, na qual ele chamava de Lurdinha, Tenório foi um precursor das milícias, envolvido em disputas de terra, responsável por execuções e, paradoxalmente, eleito vereador, deputado estadual e deputado federal. A pedagogia da violência, uma forma brutal de resolução de conflitos, já era uma prática arraigada. Nos anos 1980, os jornais ecoavam histórias de justiceiros e do grupo conhecido como Mão Branca, que supostamente exterminava criminosos na Baixada Fluminense, um nome genérico para quem tirava vidas em atos de justiça sumária. Atualmente, a região continua a ser um palco de disputas violentíssimas, dominada por grupos milicianos e pelo comércio ilegal de substâncias. Foi nesse cenário de tensão e violência crônica que, há 2 décadas, uma das mais terríveis chacinas da história do Rio de Janeiro se desenrolou. Era a noite de 31 de março de 2005. 4 policiais militares, Carlos Jorge Carvalho, Marcos Siqueira, Júlio César Amaral e José Augusto Felipe, se reuniram em um bar, consumindo cerveja. Mas não se tratava de um happy hour ou uma reunião qualquer. Eles estavam em profunda indignação com as medidas de fiscalização rigorosa adotadas por seu superior, o tenente-coronel Paulo César Lopes, para combater a corrupção e a violência dentro do 15º Batalhão da PM de Duque de Caxias, onde serviam. Dias antes da chacina, a crise no batalhão atingiram um ponto de horror extremo. 8 PMs haviam sido flagrados abandonando 2 corpos decapitados no pátio do próprio batalhão. O coronel Lopes agiu rapidamente, prendendo 10 policiais no mesmo dia. Essa resposta, essa tentativa de impor a lei sobre a barbárie, foi o estopim da retaliação que levaria à tragédia. Por volta das 20h30, vestidos à paisana, os 4 policiais entraram em um veículo Gol Prata. Em uma jornada macabra que se estenderia por cerca de 15 quilômetros, eles dirigiram pelas ruas da Baixada Fluminense, com um único e perverso propósito: tirar o maior número possível de vidas inocentes. Suas primeiras vítimas foram executadas ainda na rodovia Presidente Dutra, que conecta São Paulo ao Rio de Janeiro. A carnificina continuou no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, um local já marcado pela violência. Os 4 policiais dispararam indiscriminadamente contra 16 pessoas que estavam em um boteco. Em seguida, moveram-se para o município vizinho de Queimados, onde fizeram mais 11 vítimas. Centenas de tiros foram disparados. Não havia um alvo específico. O objetivo era simplesmente o extermínio, a disseminação do terror. Entre as vítimas estavam trabalhadores, crianças e adolescentes, pessoas com idades variando entre 13 e 65 anos. Vidas inteiras foram brutalmente interrompidas pelas mãos daqueles que juraram proteger. Um garoto de 15 anos que jogava fliperama em um bar
só sobreviveu fingindo-se de morto, deitando-se sob o corpo de uma outra vítima. Ele testemunhou seu amigo, também de 15 anos, implorar por sua vida, apenas para ouvir a resposta cruel. Abre aspas. Agora é tarde, já foi. Fecha aspas. Antes de ser baleado várias vezes. A dor dessas perdas ecoa até hoje. Luciene Silva perdeu seu filho de 17 anos, Rafael, que havia saído para comprar uma peça de bicicleta e foi exterminado sem sequer compreender o que acontecia. Como Rafael, muitos outros foram mortos justamente por quem deveria defendê-los. As mães, em meio ao luto eterno, foram informadas que seus filhos foram vítimas de policiais contrariados por seus superiores, que saíram para a rua para matar pessoas a esmo. Uma justificação que se choca com a intencionalidade de uma execução para enviar um recado. Os atos hediondos não ficaram impunes. O soldado Carlos Jorge Carvalho, que já havia participado da morte de 6 jovens em 2001, foi condenado em 2006 a 543 anos de prisão pelos crimes da Baixada Fluminense. No ano de 2009, Júlio César Amaral de Paula e Marcos Siqueira Costa receberam sentenças de 543 e 480 anos de prisão, respectivamente, por execução qualificada e formação de quadrilha. José Augusto Moreira Felipe foi sentenciado a 542 anos. Os 4 foram expulsos da Polícia Militar. O promotor Fábio Mendes Muniz, que atuou no caso, descreveu as vítimas como atacadas de forma inesperada e covarde, incluindo menores mortos a queima-roupa. O pânico foi tão avassalador que uma testemunha crucial desapareceu, desistindo de colaborar com a polícia. 10 anos após a tragédia, em 2015, parentes e amigos refizeram o trajeto percorrido pelos assassinos de Nova Iguaçu a Queimados para manter viva a memória. A lembrança de Rafael ainda habita a casa de Luciene, que guarda a imagem do jovem alegre e cheio de planos. O tempo ele não ameniza essa dor. As pessoas dizem assim, o tempo vai ameniza, com o passar do tempo ameniza. Pelo contrário, cada tempo que passa, cada ano que passa, a saudade fica maior. Ela testemunha que o tempo não ameniza essa dor. 11 policiais foram indiciados, mas apenas 4 foram condenados por homicídio. As famílias das vítimas ainda buscam indenização do governo do estado. Uma pequena reparação em meio a um esquecimento que, infelizmente, é rotineiro. A sociedade muitas vezes esquece, abrindo espaço para que novas chacinas e atos violentos se repitam, deixando apenas os familiares com o fardo da lembrança e da dor. O que nos resta, anos depois, é a amarga lembrança de uma noite em que a confiança foi assassinada e a linha entre a ordem e o caos se dissolveu em uma chuva de balas. A chacina da Baixada Fluminense não é apenas um capítulo sombrio na história do Rio de Janeiro. É um eco ensurdecedor da fragilidade da justiça, da perversidade que pode se aninhar nos escaninhos do poder e da dor que jamais se apaga para aqueles que perderam tudo. Quando agentes do Estado pagos para proteger se tornam os carrascos, o que resta senão a desolação e a eterna pergunta: quem nos protegerá dos nossos protetores? Que o silêncio daqueles 29 nomes nunca nos permita esquecer que a barbárie tem rosto, nome e farda,
e que a memória é a única barreira contra o esquecimento que alimenta novas tragédias. Que as sombras daquela noite de março de 2005 sirvam como um eterno lembrete de que a vigilância é o preço da liberdade e a justiça um anseio que ainda busca seu caminho nas ruas ensanguentadas da Baixada Fluminense. Que suas almas descansem em paz que lhes foi negada em vida e que sua história, por mais perturbadora que seja, jamais seja silenciada. Este foi mais um Maloca Pop.